Olá, bom dia. Eu vou continuar aqui os estudos sobre o Osho, então vou fazer alguns vídeos sobre o conhecimento do Osho, né? Ele deixou um legado muito importante sobre as filosofias do Oriente, como, por exemplo, o Zen, o Sufismo, o Taoísmo, o Budismo, e falou muitas coisas a respeito de grandes filósofos, né? Que deixaram aí um legado muito importante para o conhecimento aqui no Ocidente. Então o Osho tem um conhecimento muito grande, ele deixou um legado muito grande sobre a meditação. Então quando você fala em meditação, você lembra de Bhagwan Shree Rajneesh, que é o Osho. Então o Osho, a vida para ele é meditação. Então tudo que está relacionado com o pensamento, o observador, a testemunha, o autoconhecimento, o silêncio, o vazio, a iluminação, está relacionado com os assuntos que o Osho deixou, porque ele buscou esses ensinamentos e despertou, né? Num dia ele estava no jardim, ele era jovem e meditando ali, ele iluminou. Ele, no relato do livro, a autobiografia dele, ele conta em detalhes como que foi esse processo, né, da iluminação dele, e uma grande explosão ocorreu ali. Ele sentiu uma grande explosão e ele foi vendo a mente dele se afastando, ficando cada vez mais longe, infinita, perdendo a própria mente. O que ele chama também de personalidade, né? A personalidade dele, ele chega a relatar em um livro que a personalidade dele se esvaiu, se foi. Então, depois disso, ele começou a desenvolver aí um método que tem no livro aqui, chama sobre meditação. Entendeu? Sobre meditação. Eu vou ler alguma coisa aqui, onde tudo que você observar faz parte da mente. Essa é a verdadeira chave para destrancar a porta. Tudo que pode ser observado, por exemplo, a subida do Kundalini, a abertura dos adoráveis fragrâncias das flores dos lótus e a luz interior, tudo pode ser observado. E isso simplesmente significa que esses são processos sutis do pensamento. Então a mente está brincando, tentando fazer seus melhores truques, tentando encantá-lo. Olha o que você está fazendo, tentando me abandonar. Posso lhe oferecer esse belo circo e guardo tantos mistérios. Entendeu? Então aí a mente, ela de alguma forma, em qualquer processo espiritual de iluminação, nós temos que entender o seguinte, que essa coisa da gente ficar ansioso, projetando para um futuro, quando eu me iluminar, quando eu despertar, eu vou ver a minha Kundalini subir, meu chakra vai despertar. Então isso tudo gera uma aflição, isso gera um conflito, um vir a ser, né? Então você acaba ficando frustrado, porque muitas das vezes não acontece nada, e você ansiou isso tanto, que acabou que essas projeções o decepcionaram. Então ele fala, muito frequente nos seus ensinamentos, permanecer no agora, permanecer no momento presente. E a mente tenta de todo modo, ou seja, o ego também, atrapalhar esse processo, dificultar essa autopercepção, essa descoberta de si mesmo, essa iluminação. Então existem muitos obstáculos aí que dificultam essa percepção. Por isso que muita gente desanima, desiste, acha difícil, porque começa a meditar e vê que não tem resultados, a pessoa vai e desiste. Isso aí é imaginação, isso aí é loucura, isso aí não é para mim, entendeu? Então encontra um monte de desculpas para poder não praticar a meditação. Então, uma das coisas que o Osho fala muito sobre a observação. Você começar a observar seu corpo, entendeu? Observar o modo que você senta, como você anda, o modo como você fala, os seus temperamentos. Depois ele fala
para você observar os seus pensamentos, um processo mais sutil. O corpo é mais grosseiro, né? Mais fácil. Agora, no observar os pensamentos também, você, quando vai sentar para meditar, você vai ficar em silêncio, silenciar a memória, silenciar o pensamento, e naqueles espaços ali há um vazio entre um pensamento e o outro, e você, como uma testemunha, um observador, começa a observar como uma televisão, né? Você estiver assistindo um filme, assistir aquelas imagens que vão passando ali, mas completo silêncio, completa tranquilidade, completa observação. Isso ajuda muito, porque vai aumentar esse observador. Esse observador, a tendência dele é aumentando cada vez mais, a tendência dele é cada vez tomando consciência de si, cada vez sua consciência vai ampliando. Depois é os sentimentos, as emoções, você vai observando as suas emoções e esses sentimentos. Apenas testemunhos, entendeu? Então isso tudo está dentro dos ensinamentos do Osho, que ajuda a você a aumentar, a ampliar o seu estado vibracional, a sua consciência, você se tornar cada vez mais dono de si mesmo, cada vez mais autoconfiante e cada vez mais silencioso, ok? Porque aquele monte de pensamentos, muitas das vezes, que estão na nossa mente, são reflexos, são ressonâncias de pensamentos de toda a humanidade, ou de um grupo de pessoas, ou de uma comunidade, ou da própria família. Então, muitas das vezes, esses pensamentos vêm até você e você se perde neles e acaba se identificando com eles e perde a oportunidade de testemunhá-los. Ok? Eu vou ler alguma coisa aqui para a gente esclarecer isso melhor. Eu vou ler uma partezinha aqui desse livro. Tudo aqui é importante. Todo esse livro aqui, ó, é importante. Então, por exemplo, aqui está falando sobre julgamentos. Minha compreensão, minha experiência com a meditação é deixar acontecer o que quer que seja. Deixar acontecer. Ficar como observador. Apenas permaneça em silêncio, sem nenhuma preocupação. Aí, às vezes, quando você está meditando, vê aquele monte de preocupação. Sem nenhum julgamento. Você lembra de uma coisa que aconteceu, aí você começa a julgar. Então, esquece isso tudo. Valorização ou condenação. Verbalizar, valorização. Logo, toda poeira se assenta e você é deixado para trás em sua imensa glória, em sua imensa beleza, em seus picos de consciência. Então começa a dar aqueles picos de consciência na medida que você observa tudo isso. O julgamento vem do passado e testemunhar é um presente da consciência. Então quando você está testemunhando, você está presente da sua consciência. Muito bacana. Testemunhar é aqui e agora. Não é nem futuro nem passado, é aqui e agora. Sempre que você julgar qualquer coisa, tente fazer uma pequena experiência, descobrir quem lhe deu essa ideia. E, Viva, se você se aprofundar nisso, ficará surpreso. Poderá até mesmo ouvir a sua mãe dizendo para fazer isso, ou o seu pai, ou a sua professora da escola. Você ainda pode ouvir as suas vozes nitidamente. Nós temos um monte de pensamentos, um monte de vozes. Então, nitidamente, ressoando em sua memória, como uma espécie de ressonância, conforme falei, mas isso não é seu, não lhe pertence. Às vezes é dos outros. Tudo que não é seu é feio. Tudo que é seu é bonito, tem graça. Então eu vou ver se eu acho mais alguma coisa aqui. Então, retomando aqui, eu vou ler uma pergunta que fizeram para o Osho. Tenho experiências maravilhosas enquanto medito. Uma pessoa perguntou para ele. Medito, mas acho que estou deixando passar alguma coisa. O que é isso? Alguém perguntando para ele, algum discípulo. Então, uma das coisas mais fundamentais a serem lembradas é que não importa o que encontre em sua jornada interior. Você não é isso. Você é aquele que está observando. Preste atenção nisso. A experiência pode não ser nada. Pode ser uma felicidade, pode ser o silêncio, mas uma coisa precisa ser lembrada. Por mais lindas e encantadoras que seja a experiência pela qual você passou, você não é ela. Então a experiência é uma coisa à parte. Você é o observador. Você é a pessoa que está passando por aquela situação.
E se continuar, continuar e continuar, o ponto supremo da jornada é aquele em que não resta nenhuma experiência. Isso quer dizer que quanto mais observando você está, mais ciente você está de você, e não sendo levado pela força, ou pela experiência, ou pelo jogo da vida. Como um pedaço de pau sendo levado por um rio, pelas águas de um rio, que vai para um lado, vai para o outro, e não tem domínio de nada. Então o observador, ele vai observando e vai testemunhando cada momento, cada instante da experiência, mas sem ficar envolvido nela, preso nela. Então, nem o silêncio, nem a felicidade, nem nada. Não sobra nada de objetivo para você, nem o silêncio, hein? Não sobra nada de objetivo, mas apenas a sua subjetividade. O que é subjetividade? É aquilo que não está no nosso controle, é aquilo que é oculto, está além das formas, dos pensamentos, da matéria. O espelho está vazio, não reflete nada. Ele é você. Então o espelho é uma simbologia que ele usa, de quando nós olhamos para o espelho, nós estamos vendo a nossa imagem. Então, a partir do momento que você começa a observar, desenvolver esse observador, esse espelho, você vai ver só o espelho, você não vai ver mais as imagens que vão passando, que o espelho ele reflete. Então a nossa mente é a mesma coisa, ela vai refletindo todas aquelas experiências, como um espelho, entendeu? Então, o ideal é você transcender essas experiências, o próprio eu, né, criado no tempo, e visualizar apenas o espelho. Aí não vai, quando ele não estiver refletindo nada, significa que ele está limpo, ele não tem mais poeira nenhuma, que é a contaminação dos pensamentos e das imagens. Até mesmo os grandes viajantes do mundo espiritual ficaram presos em belas experiências e se permitiram identificar-se com essas experiências ao pensar. Eu me encontrei. Eles pararam antes de atingir a etapa final, onde todas as experiências aparecem. Então, a finalidade, o produto final de toda essa meditação é desaparecer tudo, é entrar naquele que chama de eterno vazio. É preciso começar a observar o corpo, caminhando, sentado, igual eu já falei. O milagre da observação é que, enquanto você observa o corpo, seu observador se torna cada vez mais forte. Enquanto você observa os pensamentos, seu observador se torna cada vez mais forte. Enquanto observa os sentimentos, seu observador também está se tornando cada vez mais forte. Enquanto observa o seu estado de espírito, o observador está tão forte que pode permanecer se observando, assim como uma vela na noite escura não só ilumina tudo ao redor, mas também a si mesmo. Então, o objetivo final é você observar tanto, ter tanta ciência disso, que a própria luz que é gerada aí, ela vai começar a não só iluminar tudo aquilo que você vê, mas vai iluminar a si mesmo. Ser luz para si próprio. Encontrar o observador em sua pureza é a maior conquista da espiritualidade. Porque o observador dentro de si é a própria alma. Quem é o observador? É a própria alma. A sua imortalidade, porque a alma ela é imortal. Eu sou espírito. Mas nunca nem por um único momento pense, isso é meu, isso é meu. Nesse instante você o perde. Então, nada de apegar, nada de dizer, porque quando você fala isso é meu, isso vai ser meu, isso aí é o ego. Aí o ego entra na frente e você perde o observador. Então, observar é um processo eterno. Você sempre continua se aprofundando cada vez mais, mas nunca chega ao fim, em que pode dizer, isso é meu. Na realidade, quanto mais fundo for, mais se conscientizará de que entrou em um processo eterno, sem nenhum princípio e nenhum fim. Então eu não vou estender mais não, porque já está chegando no final aqui. Eu vou fazer outros vídeos entrando mais nessas questões do observador, da testemunha, desse desenvolvimento da meditação, que isso vai ajudar muita gente a encontrar um centro permanente dentro de si mesmo e buscar a iluminação, atingir essa iluminação e permanecer equilibrado nesse mundo agitado que nós estamos vivendo hoje. Hoje tem muitas influências de pensamentos alheios, de problemas alheios e fora os problemas que nós acarretamos também. Então é preciso você ter um equilíbrio
Até breve, gente.